2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Olá, sejam bem-vindos a mais um dia de reflexão aqui no MyGig. O meu nome é José Paiva e já tenho aqui comigo Zé Pedro Silva, que também recebe muitos pedidos dos filhos. Quais? Cunhas, é mesmo cunhas. Pedidos. São ainda pequenos para isso. Pronto. E por isso ainda não estou em trabalhos. É pequenino que se torce o pequeno. Ora bem, começa a ser. Já estás a trabalhar nesse sentido. Começa a ser. Chamas-lhes doutores? Claro que sim, tirando um que é engenheiro. Mas sim. Tirou o curso onde? E aí também tenho uma arquiteta, tirou o curso numa casinha, assim, ao lado da cozinha. Sim. Pronto, está bem, não sabia, fiquei a saber. Mas são, portanto, pedidos não muito caros, ou são cunhas para coisas muito caras? São sempre pedidos difíceis, essa que é essa, não é? Acreditas que vais conseguir conseguir que esses pedidos vão todos para a frente para o resto da vida aqui? Acho que ainda são novos, portanto. Sim, não sei se vou ter assim um poder tão grande, mas por isso é que eu digo, a gente já vai discutir esse tema, mas um pai tem que fazer sempre tudo pelos filhos. Qual tema? Não sei, um tema leve. Um tema leve, tem passado aí em rodapé. Sim. Maria Escaja, tu és, doutora Escaja Gonçalves. Gonçalves, não é? Sim, queres explicar? Era assim que eu gostava que o meu pai me tratasse. Ele, infelizmente, aliás, tenho uma trágica notícia. O meu pai, neste momento, não ouve o nosso podcast por falta de tempo. Credo, porque agora até me assustado. Eu fiquei levemente assustado, devo dizer. Não, o meu pai neste momento não ouve porque diz que há muitos podcasts e que não tem tempo para o nosso. Pimba! Olha, foi assim um bocado uma facada, até porque ele era um ouvinte assíduo. Mas achas que ele não está a ouvir por tua causa ou por nossa causa? Não, acho que é por vossa. Não do Joné, é nunca do desinteresse Joné. absoluto? Nunca por causa do Joné, atenção. Mas ele não tem interesse, é uma coisa que ele deixou ele na pode sua só vida? ter interesse no Joné, mas como o Joné às vezes também vai à televisão, se calhar ele substituiu e deixou de Tem o parágrafo, tem que seguir o parágrafo. Então no fundo temos que dar mais tempo ao Joné neste podcast. Eu acho que se dermos mais tempo ao Joné, talvez o meu pai volte a ouvir. Ok. Mas... Isso é logo metade da nossa audiência. Certo. Claro. Três sabe. A outra é a minha tia Cristina. Não sei se estou preparado. Por acaso não sei se a minha tia... Não sei, a minha família ouvia atentamente. Deixaram todos de ouvir. Mas pronto, eu gostava que o meu pai me tratasse assim, por doutora Escaja Gonçalves. Deixo aqui o repto para que... Porquê? Porque não? Porque gostas do Vasco Gonçalves? É isso? Eu sou mesmo Escaja Gonçalves. Ok. Pois eu também fiquei na dúvida. Não fiz perguntas, porque queria esclarecer aqui, mas és mesmo Gonçalves. Sou. Bonito apelido. Sou mesmo. Tens mais nomes? O Gonçalvismo está vivo, afinal. O Montenegro é que sabia. 4 apelidos. 4 apelidos? Sim. Eu tenho mais. Joné, tu estás pisado. Já eu só tenho 3, só para dizer que sou... Mas tens 2 nomes próprios. Tenho menos apelidos do que vocês. É verdade. Estás ou sentes-te pisado? Sinto-me pisado, fiquei triste com o facto de Portugal ter regredido 17 anos na educação e ter voltado aos valores que tinha em 2006. Não me surpreende. Porque... Um pouco preocupante estes resultados. Acho que é a primeira vez que eu estou a ver algum alarme. Pelo menos muitas notícias sobre isto. Sem perderes praticamente 2 décadas de evolução na educação, tendo em conta que já tens um ponto de partida de educação horrível comparado com os outros países europeus, e por isso é que faz-se muita conversa de sermos ultrapassados pela Roménia. Também somos ultrapassados em grande parte porque temos uma desvantagem educacional brutal, e perder isto não só com base na incompetência vinda da pandemia, mas perdendo uma vantagem que tinha sido... Nós, à altura, fomos o bom aluno dos exames Demos PISA. ali um salto até aos 500, não é, 500 pontos, não sei se refere como pontos, mas estávamos ali numa boa escala. No lugar muito graças às políticas do Nuno Crato, que exigiu, e na altura com muitas pessoas a serem contra ele, mas exigiu mais exames nacionais, que eu acho que, digam o que disserem, são importantíssimos para garantir que há um standard mínimo em Portugal e que os alunos não chegam até ao 6º ano sem saber ler, que é uma coisa que nem não havendo exames é perfeitamente possível. E pronto, este governo tomou opções diferentes, teve 8 anos disto e os resultados estão à vista. Não só descemos mais do que a média da OCDE, como descemos muito em relação ao momento alto em que estávamos anteriormente. Portanto, é muito preocupante mesmo.
Muito bem, nós antes de irmos à realidade nacional, vamos dar um pezinho à América do Sul no nosso café. Expresso abatanado, curto cheio ou pingado, duplo com cheirinho, sem princípios caldadinho. Vamos então falar da Venezuela. Zé Pedro Silva, houve um referendo sobre o território da Guiana, aprovado com 95% dos votos. Portanto, mas não sei se é uma espécie de anexação, já vamos perceber. Isto é uma realidade que nós temos conhecido mais ou menos aqui na Europa. Portanto, o que se pode estar à espera é que mais dia menos dia vamos ter uma guerra, não é? Porque falando em referendos e anexações e disputa de territórios, já sabemos como é que isto pode acabar. O que não é muito bom, não é? Curiosamente, os russos tendem só a fazer isso depois de invadir. Exato, Sim, quer ser sim. mais inteligente. Aqui parece que está, exato, a lógica inverteu-se. Portanto, Nicolás Maduro quer avançar. Aliás, acho que, não sei, eu vi um tweet, não sei se o tweet é verdadeiro, não vou dar aqui um número de José Gomes Pereira, mas vi ontem de que o Maduro já se estava mesmo a preparar militarmente. Não sei se isto é verdade, provavelmente não é. Não, é. Já não é. É, pronto. Mas então, José Pedro Silva. Vê-te bem uma coisa. O teu amigo Maduro tem uma coisa para o ano que vem que se chama eleições. Que é uma coisa que lhe faz uma espécie de... Ele não gosta muito. Vamos lá, de comichão. Aliás, as últimas de 2013, ou anda por aí, não temos que ser rigorosos nos números, mas é 2013. Portanto, é uma coisa que ele não aprecia, mas de vez em quando é uma coisa que ele vai ter que fazer. Tem agora uma Foi obrigado pelos Estados Unidos. E tem uma oposição relativamente forte da Maria Karina Machado, que também, entretanto, está impedida de exercer cargos. Enfim, isso não vamos nos cingir aqui agora a esta cena, mas porque a política Venezuela... Espera desta. Muito forte preparação para o tema da Venezuela aqui. Não é forte. Tu quiseste pôr isto no café, eu acho que isto ia ser tema central. Eu acho que este tema é bastante interessante. Mas este camarada, o que é que ele faz? Faz uma coisa que fazem aqueles tipos, enfim, que têm estes complexos com a democracia, não é? Invocando quase sempre a luta contra o imperialismo americano para poder exercer as suas tiranias, não é? Que é uma coisa que também se tentou em Portugal, é preciso lembrar. E depois os extremos tocam-se todos, porque quem fez a mesma experiência em Portugal coincidia nessa matéria com o Salazar, não é? Que também não era propriamente amigo, eram os organizamentos sós. Mas voltando ao Maduro, o Maduro tem que puxar um bocadinho pela popularidade dele que está baixa. Portanto, eu quando ouço dizer que ele está mesmo para avançar, pode avançar porque é maluco. Mas isto é sobretudo uma coisa, enfim, da análise que fiz de tudo o que li, parece que a tese para mim mais acertada é de que temos aqui um homem a tentar puxar pela sua popularidade, Sim, que está muito baixo. Nacionalismo, Sim. a apelar ao nacionalismo. Contra os americanos, porque aquilo é um território cheio de petróleo. Obviamente que há a questão das descobertas de petróleo e está lá o dinheiro todo, como é evidente, até porque os 2/3 que ele quer e que fez um referendo com 5 perguntas, mas cuja resposta é sempre a mesma, portanto são 5 perguntas sobre o mesmo tema, é evidente que é o território onde foram descobertas as tais explorações petrolíferas e que está a dar um crescimento gigante, há um crescimento de... Sim, é um território riquíssimo. Sim, 62% do PIB, salvo erro. O território é de Essequibo, eu não disse, mas o nome é espetacular. E... Diz? É assim que se diz. Não sei, eu só li o que está aqui escrito. Não sabia. É Essequibo, não sei. 62% é o crescimento daquela gente do PIB em matéria em função das descobertas que tiveram de petróleo. E, portanto, há estes dois lados. É o lado do ditador poderoso e que precisa de popularidade e então vai fazer uma recuperação histórica de um território e tudo isso. E isto é engraçado porque há um termo de comparação da América Latina, há um termo de comparação para quem tenha feito o mesmo. Foi a Argentina com as Falkland, e em que faz isto, se bem que esses acabaram por avançar, não é? Mas era justamente quando a junta militar estava com a popularidade na miséria, o que é que eles vão fazer? O que toda a gente gosta que se faça, que é vamos aqui recuperar o nosso território e tudo isso. Portanto, eu não punha já... Mas a questão é que os tempos são outros e acreditas que vão mesmo avançar, não é? Não acredito, não sei. Para mim a tese, de todas as que há, mais credível é esta, de um homem que precisa de aumentar a sua popularidade, está nas ruas da amargura, faz um referendo que não se pode confiar minimamente e portanto está à procura disso, porque entretanto tem a questão das petrolíferas venezuelanas avançarem já para a exploração ou não, enfim, eu acho que se ele conseguir algum ganho ali não há conflito, não é? Se não conseguir pode ser que uma junta militar argentina é maluco e avança, mas eu acho que o ponto aqui é este, é a falta de popularidade dele. E claro, interesses económicos, juntam-se as duas coisas.
Maria Escaja, este avanço ou não pode ser mau para Maduro ou para a realidade da América do Sul? O que é que achas? Devemos ficar muito preocupados ou isto só será um problema a curto prazo para Nicolás Maduro? Eu não sou fã de Maduro, quero deixar isto em ata. E acho que Ao contrário de Lenin. Ao contrário de Lenin. E acho que Maduro está a importar o pior que há dos Estados Unidos, que é aquela tendência para invadir territórios quando há a hipótese de encontrar petróleo. Ou, neste caso, de haver mesmo petróleo, não é? Não é encontrar, ele já foi encontrado, ele está lá. Quando é que os Estados Unidos fizeram isso mesmo? Começámos isto no carro. Ok. Quando é que os Estados Unidos alguma vez fizeram alguma guerra com o intuito de ficar com petróleo e ficaram com petróleo às contas disso? Não os defendendo, o que se diz é Iraque, mas não estou a dizer que eu concordo com a tese. Certo, mas não é evidente que é o que vais ouvir ao Iraque, não? Não Sim, esse é o exemplo Eu sei, principal. o que eu estou a dizer é o que vais ouvir, não é? Os Estados Unidos têm uma tendência para ir implementar democracias onde há possibilidade, onde é possível recolher Mas, ouro negro. Dois exemplos. Além do Iraque, outro. Então, se é uma tendência, além do mime da internet, um exemplo, para além do Iraque. Tens a Primavera Árabe. Sim, o que é que eles fizeram na Primavera Árabe? Fizeram guerras por proxy. Com quem? Olha, a Líbia, por exemplo. O que é que eles fizeram na Líbia? Vamos mesmo ter esta discussão agora? Sim. Não Por quero mim ter podemos esta ter. discussão agora. Este podcast serve para essa discussão, mas sim, continuando. O que é que aconteceu na Líbia? O que aconteceu na Líbia foi que... Havia um líder benevolente que Não, o povo havia- adorava. Eu acho que isto é uma homenagem dos dois ao Kissinger, que nem sequer está nos temas e devia. E ontem lembrei-me E disso, devia. ontem lembrei-me. Olha, que terra lhe pesa. Com petróleo ou sem petróleo? Esse lá está, o outro que não... Era só maldade, não tinha nada a ver com petróleo. Podemos discutir a Líbia no outro dia, até porque eu tenho muitas coisas a dizer sobre a Líbia, mas neste momento vou votar a Venezuela. Não vou votar na Venezuela. Até porque, bom... Mas continua lá a tua vou tese votar à que Venezuela. da americanização Da Venezuela. Palavra Eu complicada. não sou fã de Maduro, não sou fã de líderes que não sejam democratas, que é o caso de Nicolás Maduro. E Vladimir Lenin? Pá, não... Esta teve ele. Era um grande democrata. Teve bem, desculpa lá. Era um democrata, perdeu as eleições e mandou cancelar as eleições, como grande democrata que era. Era um exemplo para a democracia. Gosto que Quero o só Joné acrescentar- há alguns episódios apontava mais as fichas para ti, agora está a virar-se Agora para as tá, casas. tá. Há de Mas ela acontecer está-se para a mim, pôr mas... a jeito, isto é- Pois é, isto talvez. é- Não confirmo nem Pá, desminto. tudo Eu porque é- eu disse uma vez que Eu sou gostava neutral. dos escritos de Lenin. Eu Não, critico por isso e tu defendo-os a disseste. todos. Mas era isso que eu Sim, queria também dizer. não disseste escritos, estás a acrescentar coisas, estás a Estou- mudar, mas ainda estou- bem. é. O Lenin também fazia isso. Acrescentava depois Acrescentava coisas à coisa, ou história. retirava ou acrescentava. Era... Eu quero só acrescentar uma coisa que é, Guaidó também se mostrou a favor da anexação dos territórios, portanto não é uma visão exclusiva de Nicolás Maduro. Não é uma coisa ideológica, então. Não parece que seja, parece-me só há ali petróleo, bora buscá-lo. Joné, isto é mesmo uma questão só de ir à pesca de petróleo ou há algo aqui mais que devíamos procurar entender, nós europeus, que gostamos também de meter sempre o bedelho nos outros países? Sim, eu não sou um especialista da América Latina, mas acompanho a política americana e a política externa dos Estados Unidos. O que se passa neste momento com Nicolás Maduro é que tem de facto as eleições de que o Zé Pedro Silva falava, porque como substituição de fontes de recursos energéticos, os Estados Unidos a administração Biden fez uma espécie de descida de tensão com a Venezuela, em que, em troca de lhes comprar o petróleo deles, negociou haver umas eleições. Eles agora estão a vender petróleo aos Estados Unidos e discordo um bocadinho do Zé Pedro da prioridade que é dada. Eu acho que é mais. Eles agora estão a vender petróleo aos Estados Unidos, querem ter mais, até porque a empresa petrolífera estatal é controlada pelo partido do Nicolás Maduro e o que eles querem é uma máquina eleitoral e política para garantir um forte resultado eleitoral. Portanto, o que eles querem é o recurso. E segundo percebi, a grande empresa neste território também é americano, não? É É ExxonMobil. Curioso. Curioso, não é? Um país que fica longe, uma empresa que não tem interesses petrolíferos, portanto é estranho estarem ali na Guiana. Mas pronto, aquilo eles querem ocupar 2/3 do território da Guiana, efetivamente para ter o petróleo da Guiana. Fofinhos, ainda deixam ali um bocado. A parte não tem petróleo e tem ali um rio no meio.
isto nunca foi venezuelano, não há qualquer... Isto é um território que era uma colónia britânica, antes era uma parte da Amazónia sem Estados-nação, não é? Com tribos e indígenas. E a parte que eles querem é isso, é mato. Sim. Lá está. Porque o petróleo é offshore. Sim. O que eles querem é mato. Supostamente tinha havido estava aqui a ver uma revisão da decisão em 1899, mas nunca chegou a concretizar-se, devido à independência da Guiana. Sim, mas nunca chegou a concretizar-se. Não há grande argumento histórico ali, mas o que a Maria diz é interessante. Há um argumento nacionalista de expansão de território que agrada sempre, e de aumento de recursos que agrada sempre a qualquer país, infelizmente. E coitados dos senhores da Guiana sofrem pelo meio, que são um povo curioso, por acaso. É um país que tem 40% de origem indiana, é a maior população que lá há. É um fruto do Império Britânico. Eu proponho já que venham para cá investir. Não é? Os senhores não têm dinheiro. Sim, se tiverem, mas é protegê-los primeiro. Eu acho que os Estados Unidos aqui têm de tomar uma posição forte, tal como tomaram, sem qualquer interesse, porque o Iraque era muito maior produtor de petróleo do que o Kuwait, mas para proteger o Kuwait de uma anexação do Iraque. O Iraque anteriormente até era aliado dos Estados Unidos. Mas então tu refutas a tese que os Estados Unidos foram à procura do petróleo? É uma tese completamente disparatada, porque os Estados Unidos têm feito uma política externa com interesse. O interesse é primeiro combate ao comunismo, depois combate ao terrorismo. Não tem propriamente a ver com recursos. As guerras em que os Estados Unidos perderam mais tempo tinham absolutamente zero recursos nos países em questão. Bem que eles deixaram aqueles países. Era o Vietnã e o Afeganistão, e que bem que os chineses quiseram deixar esses países também, ou os chineses e os russos. Portanto, não há aqui grande... No Iraque foi aquele problema da motivação não ser verdadeira, não é? A questão das armas nucleares. A motivação é mentira. A motivação e isso é um problema gravíssimo e que mexeu muito com a credibilidade dos Estados Unidos até hoje. E não só dos Estados Unidos e de muitos países europeus. E em parte mexeu com o mundo à sua volta, porque acabou por estragar um bocado a lógica de ordem internacional que houve durante os anos 90, que é... Cada vez que há uma anexação, uma tentativa de anexação, os Estados Unidos vão lá e põem em ordem, que é uma tendência que eu aprecio e que tinha feito bastante falta tanto à Geórgia como à Ucrânia. Agora, a partir daqui, o que é que se faz? Acho que tem que se reverter um bocadinho e os Estados Unidos têm que pôr uma linha vermelha clara à Venezuela. Qualquer invasão tem que ser... A Guiana tem que ser protegida pelos Estados Unidos. E os outros países da América do Sul também deviam mexer-se? Ou... Sim, mas eu não tenho muita fé na capacidade de compreensão de política externa de Lula da Silva e Javier Milei. Acho que tinha mais nestas duas canecas do que na deles, porque pronto, cada um mais burro que o outro. São, coitados. Infelizmente. Sim, não me parece que o Lula da Silva esteja a ser muito inteligente. O Lula da Silva ontem teve a fantástica declaração: o povo da Venezuela e o povo da Guiana têm que se acalmar. Os dois. Que baixem a bolinha. Que é mais ou menos as declarações que ele tem em relação à Ucrânia. Portanto, sim. É coerente. É sempre culpa dos dois. Ao menos é coerente, sim. Sim. É sempre culpa dos dois. É fácil. O nível de compreensão dele é tão baixo que é sempre fácil. Porque é culpa sempre os dois. Isso é pabinho. Mas pronto, só para refutar a tese do expansionismo petrolífero. De facto, há contratos de petrolíferas americanas no Iraque depois da invasão do Iraque, tal como há contratos de petrolíferas americanas com o Irão, e o Irão nunca foi invadido. E já houve, e já deixou de haver, e os Estados Unidos, por exemplo, fizeram um bloqueio de décadas ao Irão, puramente por razões ideológicas e pelo alinhamento do Irão com a União Soviética, e perderam uma data de dinheiro em petróleo aí. Na Líbia, os Estados Unidos o que fizeram foi ajudar o povo líbio a derrubar um ditador. Se isso teve algum benefício para tirar petróleo para os Estados Unidos, teve zero, até porque a Líbia está um caos. Para o próprio povo líbio. Mas foi o que o povo líbio quis. A coisa da Primavera Árabe é orquestrada pelos Estados Unidos, como se a Operação Condor ainda existisse e o Henry Kissinger ainda mandasse qualquer coisa, que felizmente já não mandava. Para mim é uma tese disparatada. A Primavera Árabe é uma coisa... Há sempre esta coisa.
na esquerda global de que as revoluções, quando são a favor de democracias liberais, foi sempre o imperialismo americano que as fez. E quando são a favor do socialismo, é sempre contra o imperialismo americano e são livres e é a vontade dos povos. Nunca foi a União Soviética, nem a China, foi sempre a vontade livre dos povos. O MPLA é a vontade livre do povo angolano. A UNITA é o imperialismo americano. E isto para tudo. E não é assim. Às vezes os Estados Unidos envolveram-se em coisas, na América do Sul particularmente, às vezes a União Soviética envolveu-se em coisas, e houve outras vezes que a malta fez grupos de Facebook e quis mandar governos abaixo, que foi o caso da Tunísia, do Egito, países que não têm muito petróleo já agora, da Líbia e da Síria. Se isso beneficiou os Estados Unidos em termos de mercado energético, de todo. Portanto, não percebo mesmo o argumento. É um argumento de mime, quase. Queres responder ao argumento mime? Não? Vamos avançar. Zé Pedro Silva, mais alguma coisa para acrescentar? Não, para acrescentar não. Só para fazer um termo de comparação para quem está fora do assunto da Venezuela, porque nós temos um termo de comparação nacional, que é isto na teoria... Olivença é nossa. Ora bem, mas isto na teoria de que o Presidente precisa de desviar as atenções e ganhar popularidade. Porque o nosso Presidente também está com essa dificuldade. Portanto, era a mesma coisa. Tirando a questão do interesse económico, que é evidente, mas o petróleo que ali está a ser descoberto já tem uns anos e neste momento é que ele tem a necessidade de fazer esta coisa, demonstração de força e de chegar lá e ficar com aquilo tudo. Mas, para o nosso caso, seria a mesma coisa que Marcelo, da Arrasca, não sei se já tinham percebido, precisa de coisa, e então não, mas vamos perceber, descobrir uma mina de lítio, por exemplo, que é a nossa riqueza, que não temos petróleo, também podia ser petróleo, em Olivença, e Marcelo dizia, espera aí, temos que ir lá buscar aquilo. O que é que Olivença terá que... Mas Marcelo poderia propor uma anexação. Marcelo declara a guerra sob proposta, Marcelo não, o Presidente, sob proposta do Governo e com a autorização da Assembleia. Portanto, é um caminho complicado, é um processo burocrático. Mas se ele se lembrasse disso, depois teria adesão nacional. Mas já vamos bater o Presidente... Exato. O que o Presidente pode fazer, com nossas lacunas na Constituição, que são ótimas, o que o Presidente pode fazer é, ele precisa da proposta do Governo, para depois ter a autorização, porque a competência da declaração de guerra é dele. E a nossa Constituição tem uma coisa muito engraçada, que é dizer a declaração de guerra em caso de agressão, não é? Como quem diz, então se eu quiser ir lá. Ou declaração de paz. Mas o que é que o Presidente pode fazer? Se o Governo não faz a proposta, o Governo vai fora, faz um modelo, faz a proposta. Portanto, a nossa Constituição permite que um Presidente, vamos justiça a seguir, pelo menos eu trago essa parte, mas a nossa Constituição, ninguém se percebeu, mas permite uma ditadura completa. Está lá tudo. Portanto, se o Governo... Não sei por acaso se a Constituição permite que declares... não, tens que declarar... Com a primazia do direito europeu, não sei se a Constituição permite que declares guerra a um Estado-membro. Não sei o que é, mas essas coisas são ultrapassadas, como tu sabes, quando queres ir à batatada com alguém. É como as declarações da ONU. Isso não existe. Estou a dizer no teu direito interno. Não, mas no teu direito interno há a primazia do direito europeu, não é? E dos países da União Europeia não podem... Não, do direito europeu. Sim, entre eles. Mas quer dizer que os países da União Europeia não podem andar à batatada. Muito bem. Óbvio que não podem. Óbvio que não podem, mas para o direito internacional, tu sabes, uma das perguntas estava no referendo É óbvio que não podem, mas essas coisas são ultrapassadas. No referendo do Maduro, uma das perguntas é se acham que devemos sair do direito internacional. Enfim, estou aqui a generalizar. Neste caso, que ele só se refere àquele caso. Portanto, ou seja, é evidente que muito mais... Não existe nenhuma permissão comunitária de andarmos à guerra. Isso não existe. Portanto, seria assim uma violação. Não, mas no nosso direito interno, estavas a dizer, no nosso direito interno, eu estava a dizer, se fosse só o nosso direito interno, no nosso direito interno também não podia. Não existe em lado nenhum. O que acontece é que o Presidente... O Presidente o que fazia era, corria com o Governo, porque este Governo, em princípio, não está muito bem com o Presidente. E não podes fazer guerras de agressão, certo? A Constituição proíbe guerras de agressão. Não, mas tu inventas sempre uma defesa, também não é? só ias lá buscar Olivença, calma. Tu inventas sempre uma defesa. Ele é pequeno e tudo. Fica aqui a proposta do dia de reflexão de avançar com a... Não é minha a proposta. Da Olivença. Não, também não. Mas não é minha. Não, agora não é de ninguém. Vamos então falar de Portugal na nossa reflexão. Vamos lá refletir. Já queres mandar o Governo abaixo? Vamos refletir. Vamos então falar da realidade nacional e de Marcelo Rebelo de Sousa, porque este caso das gêmeas luso-brasileiras que vieram a Portugal em 2019 receberam um medicamento caríssimo para um problema de saúde, também bastante grave, a atrofia muscular espinhal. Entretanto, Marcelo Rebelo de Sousa deu uma conferência de imprensa, diz que não se lembra de ter falado com o filho e que tem condições para continuar. Eu sei que este caso já há aqui muitos pormenores e que podemos ir debatendo, mas eu não gosto de chatear
o ouvinte e telespectador. Portanto, Zé Pedro Silva, pergunto primeiro se sabes qual será a password de Marcelo Rebelo de Sousa do seu e-mail. Lelé da Cuca. Achas? De 1980 qualquer coisa. Pode ser. Devo dizer que estás muito próximo. Eu sei, mas não vou aqui divulgar. Queria-te perguntar uma coisa. Atenção que Lelé da Cuca não estou a chamar isto ao Presidente. Sim, Foi o que ele claro. chamou ao Balsemão quando era diretor do Expresso. Marcelo Rebelo de Sousa, vamos primeiro à parte do filho, porque eu acho que este caso é um bocadinho, estamos a falar lá fora, que este caso parece um bocadinho mais grave, até por ser direcionado só a uma pessoa, do que a Operação Influencer e daquilo que vamos sabendo. Mais grave porque está personalizado numa pessoa só e é o Presidente da República. Achas que esta conferência de imprensa correu bem a Marcelo Rebelo de Sousa, ou há aqui demasiadas dúvidas e que Marcelo está a mandar a culpa não só para o governo, mas também para o próprio filho? Foi uma das coisas que mais me surpreendeu, ou estou a fazer mal à análise? Não, eu acho que é evidente que Marcelo está mal do princípio ao fim desta história, sendo que o fim ainda não chegou, e daí não sei se não chegou, porque lá está, já lá chegamos à parte constitucional e do que é que ele tem a ver com isto, que está completamente livre, porque ele não tem que responder a ninguém. Em matéria criminal ou penal, o único problema dele seria se fosse apanhado em flagrante delito. Isto para dizer que a grande suspeita é que houve a influência do Presidente. Tem que haver uma autorização do Parlamento para investigações, enfim, ele está protegido e nem me parece, genuinamente não me parece que haja aqui matéria penal para ele. Ou seja, se no processo, e ele salvaguardou-se com certeza com isso, portanto, a pressão existe, porque a minha tese é esta. Quando o Palácio de Belém, quando a Casa Civil envia um e-mail, seja para quem for, mesmo que seja uma pergunta, isso nesse momento é uma pressão, é uma interferência, uma intervenção no processo. O Presidente, quando diz ao seu chefe da Casa Civil, para ver se aquilo tem, como é que era a expressão, para ver do que se trata. Sim, dar andamento ao processo. Não, para ver do que se trata. O que ele diz é que pede ao chefe da Casa Civil para ver do que se trata. Isto, neste momento, uma questão para um hospital, ligar à assessora do Presidente sobre um assunto, não é fofoca. Não é para saber, muito bem. Não. É para saber, e quem ouve do outro lado diz, é para saber e é para despachar. Só esse princípio já está errado. Como é evidente. É óbvio que o Palácio de Belém não tem a função de receber pedidos de questões de saúde e reencaminhar para os serviços. Isso não existe. Não pode existir. Diz-me então, interrompe, meu filho. Não devemos estar aqui. Sim, claro. Não temos de estar aqui a... Sim, meu filho. Agora vai só interromper com uma interjeição. Eu acho que quem tenha trabalhado em organismos públicos e os conheça sabe que chegam imensos pedidos que se calhar não têm... Chegam, isso é uma coisa. Tem a ver com, também chegou uma bala ao Presidente. Não tem a ver com as funções que determinado cargo que está a receber os pedidos exerce. Por exemplo, o Governo recebe pedidos que se calhar são as juntas a tratar, ou as câmaras, certo. Recebem se não me engano, estas cartas dos portugueses vai desde o tempo de Salazar, do Primeiro-Ministro e do Presidente, receberem várias comunicações e pedidos. Mas as pessoas, é normal, isto é uma coisa normal. É normal, as pessoas mandam mensagens e cartas e pedem coisas o que é normal é vir de um filho de um Presidente, ou achas isso aceitável? Eu acho estranhíssimo o filho do Presidente deixar um pedido desses por escrito, e é estranhíssimo fazê-lo. Acho estranhíssimo fazê-lo e é estranhíssimo deixar por escrito. Agora, vendo isto de um ponto de vista completamente analítico, é um direito de um cidadão pedir coisas aos órgãos de soberania. Certo. Ele, por ser filho do Presidente, devia ter talvez o decoro de não fazer esse pedido, mas está no direito dele. Marcelo diz que o filho é um cidadão como outro qualquer. A questão já percebi o ponto do João. A questão no direito dos cidadãos contactarem os órgãos de soberania, seja os quais forem, seja qual for a parte já, isso é evidente. E o Presidente deve receber mails e cartas todos os dias, umas loucas, umas menos loucas. E concordas que deve existir um sistema organizado para encaminhar esses pedidos, certo? Há umas que devem ser encaminhadas, mas o Palácio de Belém não encaminhou nada. Tratou. Isto é uma coisa completamente diferente. Tu pensas que Maria João Ruela ligou para toda a gente que mandou questões ao Presidente sobre saúde? Alguma vez? Quem achar isso é louco. Alguma vez o chefe da Casa Civil ligou. Fizeram isto neste caso. O magistério de influência do Presidente, que devia ser para questões gerais de saúde, não é? Ou seja, ele pode receber uma carta de um cidadão que diz: estou para ser operado há 5 anos. E há perigo de morte.
ou de encurtar a vida. Então ele pega nisto e tem uma obrigação de falar com o governo, porque o Ministério da Influência, sobre um caso genérico. Não vai o chefe da Casa Civil mandar operar este homem. Esse ponto de vista de que o homem precisa de operação, escreve ao Presidente e a Maria João Ruela liga, operem lá o homem, Isso não é possível. E esse foi um erro crasso. Eu penso que um dos e-mails revelados foi no meio de milhares de pedidos e solicitações, falou-me o meu filho num caso específico do Lula. Mas os e-mails chegam ao Presidente da República? Isto é de doido. Então eu agora, se escrever ao Presidente da República, ele vai ler. Diz uma coisa, vai chegar ao próprio. Estás surpreendido? Olha, aqui o Zé Pedro. Estás surpreendido? Por acaso não estou surpreendido porque ele faz uma coisa que é corrige os exames todos. Corrigia quando era professor, todos uns a um. Eu estava-te a perguntar se estavas surpreendido. Parece que não conheces a personagem. Certo, mas então tem que receber poucos pedidos. Porque se ele receber 1000 pedidos em Belém, ele não os pode ler. Mas não faz mais nada, depois fica sem tempo para ir passear. Mas e o Presidente da República tem para fazer também. Mas é verdade o que o Costa diz, ele também aborrece-se um bocado de ter que fazer coisas. É verdade que seria dos poucos presidentes capazes de ler, de facto, carta uma a uma. Mas o que o Palácio de Belém tem que fazer é encaminhar, sim, mas não tratar. E o que eles fizeram aqui, a partir do momento em que envolve Presidente, chefe da Casa Civil, assessora para os assuntos sociais, isto foi tratar de um assunto. E ninguém me vai convencer que o Palácio de Belém trata de todos os assuntos que recebe lá de pedidos. Ninguém me convence disso. E, portanto... Sim, por fazer a experiência. O que tinha que fazer é alguém que se queixa de uma estrada. Agora já não dá, não é? Tu queixas-te de uma estrada lá na tua aldeia. O que é que faz o Presidente da República? Não liga para o assessor de coisa e diz, vamos tratar da estrada. Não, pega nisto e diz, Ministério das Infraestruturas. Manda para lá. Encaminhou o pedido do cidadão. Estás a falar do gajo que literalmente arranjou um buraco na rua enquanto estava a andar. Epá, pôs umas pedras. Exato, portanto, Marcelo pode ir de facto construir a estrada. Mas, portanto... Sim, para avançarmos mais um bocadinho, trata-se mesmo de um privilégio. Portanto, não há grandes dúvidas nisso. Eu não tenho dúvidas nenhumas e, aliás, desde o início, por uma razão simples, porque Marcelo, a primeira coisa que faz, quando este caso sai a público, é ficar muito nervoso. Sim. E ele não precisava ficar nervoso. Se isto fosse uma coisa completamente disparatada, ele desvalorizava aquilo em 3 tempos e que não tinha pernas para andar. Ele sabia logo naquele preciso momento que havia asneira e que ele estava feito ao bife. Ele teve um dia escalado, depois houve a demissão de António Costa e agora voltamos a isto. Pronto. Naquela conferência de imprensa, sozinho, aquilo até meio... Marcelo percebeu que estava com problema e aquilo que fez foi, que para mim é o erro mais grave, e a parte política, porque isto depois tem uma componente que entra a Secretaria de Estado das Comunidades, entra ao Governo, entra não sei o quê, mas não sei se vamos substituir tudo ou não, mas eu aqui vou-me cingir à questão do Presidente. Isto foi em que ano? O mais grave... 19. Sim, 19. Não sei em que ano é que foi, mas era a Marta Temido e o Lacerda Salles. Quem é o Secretário de Estado das Comunidades? Não era? Era a Berta Nunes ou a Berta Soares, não sei. Isso que era a minha questão, se tínhamos Zé Luís Carneiro, não? Não, mas o que acontece é que o Presidente, a primeira coisa que faz é mentir. Ou, se eu quiser evitar um processo judicial, porque ele agora começou a ameaçar com processos judiciais, o que também é uma coisa um bocado estrambólica, um Presidente da República ameaça com processos judiciais, quem alguma vez o acusar de alguma coisa, neste caso, mas eu posso tentar corrigir só para evitar uma litigância que é, então, ok, ele não mentiu, mas tentou mentir. E esse para mim é o maior problema político dele. Tentou mentir em que parte? Tentou mentir na medida em que fugiu, disse que não tinha nada a ver com o assunto. Quando já sabia, na minha opinião, daí o nervosismo todo, que tinha perfeitamente a ver com o assunto. Ou, na medida em que chamou a Procuradora-Geral da República e mandou abaixo o Governo. Pronto, isso aí já é... Maria Escaja quer entrar novamente no golpe de Estado, como é que chamavas, Luís? Luís, sim. Mas... Estou a brincar, isto é uma teoria da conspiração a brincar, calma. Mas ao contrário do que vai ficar muito Senhor Marcelo, professor Marcelo, não me processe. Marcelo sabia e mentiu, ou tentou mentir. E este para mim é o primeiro ponto. E em muitos sistemas constitucionais, Marcelo tinha um problema. Podia ser aberto um problema de impeachment e ele podia ter que responder. A mentira não seria pública aos microfones dos jornalistas, como é evidente, teria que ser em sede, enfim, de tribunal político, se quisermos, dependia-se, respondia perante o Parlamento ou não, mas tinha um problema gravíssimo entre nós. Só que nós temos uma coisa maravilhosa, que é uma lacuna na nossa Constituição, e o Presidente pode fazer o que ele quiser, não responde perante ninguém, perante nenhum órgão, responde apenas perante ele, e portanto, mas não tenho dúvidas que a mentira dele é um problema, e para mim politicamente é a maior gravidade deste caso, tirando todas as outras, porque agora o processo tem que ser investigado, quem é que sim, quem é que disse mesmo, dá, despacha. Eu acho que Marcelo foi um bocado apanhado nisto, só para terminar, porque eu acho que ele não fazia ideia que o medicamento eram 4 milhões. Eu imagino que ele tenha tido alguma intervenção sem imaginar o que estava ali envolvido. E depois as pessoas mas também... isso é indiferente. Claro que é indiferente. Para a notícia não é indiferente. Para a ação A polémica não é indiferente. Não. Se fossem 10 euros era indiferente.
O princípio está errado. Sim, mas não ia causar este burburinho se o medicamento fosse 50 euros. Nem se sabia com certeza, mas é evidente que concordo que o princípio é que está errado. Mas para aqui é evidente que estamos perante sendo certo que medicamentos de 4 milhões que você também tem muito mais limitação na sua distribuição e na sua administração, e espero bem que tenham, não é? Do que outros. E portanto aí o que é que acontece? É mais precisa a cunha. Mais precisa é a cunha. E, portanto, eu acho que o Presidente da República foi apanhado a mentir, o que no caso de Marcelo Rebelo de Sousa é uma coisa que acontece diariamente, mas neste caso, enquanto Presidente da República, é ao povo. E eu acho que isso aí fere muito. Acho da maior gravidade. Pulamos cá dentro. Não, porque ele é o homem do povo. Depois tudo o resto tudo o resto depois a partir daí é novela. E é uma novela divertidíssima, porque eu se fosse António Costa, e digo isto não estou a brincar, eu se fosse António Costa, naquele dia tinha ido ao Beco de São Salgado com um jornalista. Porque o Marcelo foi quando caiu o governo. Eu, no dia em que o Marcelo... Costa já não tem nada a perder. Sim, agora já não. Já pode dizer maluco. Pronto, tinha ido ao Beco de São Salgado. Porque o que aconteceu ao Marcelo foi tudo rigorosamente o que disse dos outros, em assuntos que são muito mais graves. É muito mais grave o Presidente andar a arranjar medicamentos. Exatamente, estou aqui a resumir isto muito, não estou a acusar nada. Estou a dizer como a história está a ser contada. Ou é muito pior a Presidência estar a arranjar cunhas para tratamentos de amigos do seu filho do que a pancadaria em termos de ética republicana, aquelas coisas. É muito mais grave isto. O Paixão Martins até cita o que se exige ao Governo na declaração de 6 de maio sobre o Ministro João Galamba, aquela declaração de que tinham faltado com os valores essenciais para a credibilidade, e o Paixão Martins citou... Num assunto muito menos grave do que este. Joné, li um editorial no Público a falar sobre aquele famoso parágrafo da PGR sobre António Costa. Se acontecesse o mesmo com Marcelo... em que pé é que ficávamos? Claro que isso possivelmente não vai acontecer. Não pode acontecer, não é? Na medida em que a investigação teria que ser aberta pelo Parlamento, não pode acontecer sem aviso, ao contrário do parágrafo que... Mas a acontecer... a abrir-se uma investigação, eu acho que o Presidente da República, se abrisse uma investigação, se calhar considerava sair pelo próprio pé. Mas achas que isso é um cenário... Acho que esse cenário não se põe... Folgo em saber que temos um apreço seletivo por Sandra Felgueiras. Agora, nesta investigação... Está a tentar emendar a mão com esta investigação. Não tem qualquer apreço. Não, apreço acho que nenhum de nós, pelo menos 4, tem. Mas nesta investigação já estamos a credibilizar bastante mais o que ela diz do que noutras investigações. Confesso, só tenho lido, eu também não vi a reportagem em si. Eu vi a primeira questão que foi posta já há 2 semanas ou coisa que o valha. Foi uma semana antes da queda do governo. Eu lembro-me da primeira pergunta que foi colocada ao Presidente e não vi uma única reportagem. Então, para mim não interessa, mesmo para uma reportagem com músicas de fundo, de suspense, 2 já. Não interessa nada. Sim, eu tenho aqui uma delas. Consegue fazer a análise sem ter que ver esse espetáculo. Portanto, então não estás muito preocupado com o que pode acontecer a Marcelo, ou seja, sendo um grande adepto dele? Eu já falei disto outras vezes, muitas vezes até. Nós vivemos um momento do nosso sistema político muito divertido, em que de repente movemos as balizas e o que era aceitável passou a ser inadmissível, e eu acho bom. Acho bom que se vá atrás de culturas de benefício dos próprios, de confusão do Estado com os partidos, de lobby informal dentro do Palácio de São Bento. Acho bom. Mas a verdade é que estas pessoas cresceram neste ambiente e estão habituadas a ele. E, portanto, eu nem sei se o Presidente da República... Não sei exatamente o que é que fez, tal como eu não sei exatamente o que é que o Lacerda Machado fez. Sei que concordo com o Ele nega qualquer envolvimento. Sim, sei que concordo com o Zé Pedro Silva, e nós até já falámos disto por causa do Hugo Mendes. Quando o Presidente da República dá a ideia que quer uma coisa, os pajens tropeçam-se todos para fazer a coisa acontecer. Mesmo que ele nem tenha feito de propósito para dar a ideia. Só para a eventualidade de agradar. E, portanto, mais do que um caso... De polícia, que não é a minha especialidade, isto é um caso interessante da transformação do sistema, porque neste momento estamos num momento de transparência absoluta do sistema, um bocadinho um momento de zangam-se as comadres ao mesmo tempo, não é? Há Costa chateado com Marcelo, o PS partido em 2, e no meio disto tudo, e o PSD também meio partido em 2 disfarçadamente, mas no meio disto tudo
começam-se a saber as coisas, as práticas questionáveis de todas as pessoas. A questão e é que isso é bom por um lado. os páginas não são só as pessoas mais próximas de Marcelo, é o Ministério da Saúde, são os hospitais. Portanto, há aqui várias pessoas, nós estamos a centrar a discussão em Marcelo, mas há várias pessoas envolvidas. E é um bocadinho diferente eu comecei a fazer um paralelismo com a Operação Influenza. Eu acho que isto é bastante mais... Mas quem é que põe o Moedas, agora brincando com o que disse o Ricardo Salgado em tempos, mas quem é que pôs o Moedas a trabalhar? Neste caso, não estou a falar de Moedas, não tem nada com o assunto, mas quem é que pôs esta gente a trabalhar? É o primeiro e-mail. Certo. Por isso é que nós falamos do Presidente, não é que eles querem combater o Presidente. O Presidente é que pergunta ao seu chefe da Casa Civil para ver o que é que se trata. E aí é que entram os páginas que vão tratar tudo. Mas as pessoas não são amorfas, não é? Têm todas as esfias e lugares diferentes. Alguém tem que questionar o que estava a passar. O que eu estou a dizer é que isto revela coisas sobre o nosso sistema. Duas coisas essenciais. Uma, maldita informalidade. Certo. Andar para aqui, andar com os cargos para trás e para a frente para abrir portas e fechar portas, e relacionada com isso a maldita burocracia e função pública, não no sentido em que não deviam existir, porque são ambas essenciais ao funcionamento de uma sociedade democrática e sã, mas porque como funcionam mal, como o Estado funciona mal e a burocracia funciona mal e é lenta e imprevisível e confusa, e os sistemas de função pública de todos os tipos também, as coisas só se mexem se alguém for posto a funcionar. E tenho a certeza que os vários pedidos que chegam à Casa Civil, não só este, devem ser passados muito para a frente das filas em relação a outras pessoas que também estão na fila, mas que não se lembraram de fazer isto, porque é assim que as coisas funcionam. Tu achas que alguém que se lembrou de mandar uma carta ao Presidente deve passar à frente do outro, que foi só... Deve no sentido de é muito provável que aconteça, e não deve no sentido que eu acho que isso deve acontecer. Acho que... estás a dizer que deve, que é prática, mas está errada. Está errado. Ok. Se a nossa burocracia fosse mais previsível, se o Estado funcionasse melhor, se tu soubesses o estado do teu processo regularmente, soubesses quanto tempo é que devias esperar, se soubesses que há pessoas a tratar especializadas e que percebem do teu processo e que vão olhar para ele com atenção, se houvesse mais staff melhor pago na função pública e na burocracia do Estado, eventualmente tu tinhas mais garantias de ir pelo caminho normal e não precisavas de andar ao tio para o Presidente da Câmara, para o Presidente da Junta, para o Presidente da República, para o Primeiro-Ministro, para o Ministro de não sei quê. Isto para mim é que é o problema sistémico que isto está a revelar, tal como no caso do António Costa. Eu não me interessa se o António Costa se demite ou não, até sou um bocadinho contra. Interessa-me se o sistema vai ser fundamentalmente reformado por isto ou se vai ser só uma cabeça a rolar no cepo para que tudo fique na mesma. Maria, podes tentar responder a esta pergunta. Sente certo que uma das coisas que mais me fascinou neste caso é eu não estava aqui à procura, mas não percebi. Mas houve um médico que chegou a dizer aos pais que o medicamento não era o mais indicado, portanto, o que torna o caso ainda um bocadinho mais bizarro. Em relação a questões de saúde, não me vou pronunciar porque não sei. Não conheço a doença, não conheço a terapêutica, não faço ideia, não sei. E várias vezes acontece médicos diferentes terem opiniões diferentes sobre... Foi Estefânia que teve objeções à há médicos com posições diferentes sobre a terapêutica a aplicarem. Certo que esta é particularmente rara, teres duas negas, certo, é e isso. mesmo assim fazeres. Pronto, não vou por aí porque efetivamente não sei, não tenho de todo. Então olhamos para o cargo da presidência, como é que ele fica? O que eu acho que é preciso perceber aqui é, coscovilhices à parte, e é óbvio que a conferência de imprensa de segunda-feira foi trágica, como diriam os jovens, cringe, não é? Não está bem aplicado. Sim, pessoa que tem 88 anos. Como diriam os jovens. Mas acho que é preciso perceber se os procedimentos foram cumpridos ou não. Ou seja, este processo foi muito célere e era importante perceber se outras pessoas na mesma situação ou em situações semelhantes também usufruem desta celeridade. E é lógico que isto é uma discussão... acaba por ser um bocadinho cruel porque estamos a falar de duas crianças com uma doença muito rara, portanto é sempre... Sim, mas ninguém vai culpar as crianças e os pais. Ninguém está a culpar os pais. Não, mas há erros que é falar-se muitas vezes das gêmeas e ontem, desculpa só interromper-te, mas na CNN, tenho que dizer, estavam a debater o caso e na janela ao lado, para compor, como agora a informação é toda ela espetacular, para compor o debate que estava no ecrã do lado esquerdo, eram fotografias da família.
Está bem, desfocaram um bocadinho, percebes? A criança, mas vê-se a mãe sorridente. Mas porquê que isso? Pá, não vamos discutir as gêmeas nem a família, não interessa nada. É desnecessário. Aliás, o caso em si chama a Casa das Gêmeas, é o caso da Cunha de Belém. Vamos esquecer aquela família que não tem nada que o erro foi do nosso Estado a funcionar mal. Não foi aquelas pessoas foram à luta delas, quer dizer, e merecem todo o respeito. Como várias pessoas provavelmente fariam naquela situação. Sim, não é? qualquer um de nós faria exatamente a mesma Claro, o coisa. Estado é que não podia ter... Nenhum de nós é imune no momento de desespero, Tentar pensar tudo. como é que eu... Sim, lá está, tentar tudo. Mesmo métodos que não sejam necessariamente os mais corretos. Mas para isso é que existe um Estado e por isso é que a responsabilidade não está nos pais daquelas crianças, está na Presidência da República não intervir num caso específico, não é? Não pode haver distinção e aqui honestamente não me interessa se são brasileiros ou se não são, ou se são nascidos e criados em Portugal. Para mim é um bocadinho indiferente. Alargas então a culpa deste caso ou está personalizado em Marcelo, como eu tinha dito? Acho que aqui estou com o Zé Pedro, está em Marcelo, e também com o Janete, está em Marcelo e em todas as pessoas que acataram uma ordem que fizeram poderão ter feito o processo todo numa cunha sem questionarem, tipo, isto está certo? Num país com listas de espera... Não acham mais grave da parte do Governo, tanto a aceleração do processo de nacionalidade, como a interferência do Ministério da Saúde? Eu acho isso mais grave do que o Presidente da República. O Presidente da República receber um pedido e dizer tipo, olha aqui um pedido. Não, acho isso gravíssimo. Mas ele é que desencadeia, não é? Acho isso gravíssimo. Ele desencadeia. Mas e o Governo? Que tem que governar? Mas o Presidente da República não pode receber um e-mail do filho e aceder ao pedido, não é? Não? Não, claro que não, Avelá. Tu, como Presidente da República, não és, daquelas que não és um homem de família, é um cargo Mas é que eu acho que institucional. Mas eu acho que ele não o faz está. enquanto eu acho que dentro do que é possível dizer isto, eu acho que ele não o faz enquanto pai do filho. Enquanto colegas, são doutores. Ele faz aquilo. Eu disse doutor, não é ele. Ele faz aquilo enquanto cidadão que faz para outros cidadãos, é o que eu estou a dizer. Não faz isto mas para outros cidadãos, não. Mas faz. Quer dizer, E pode como é- fazer, faz para o motorista, faz para o segurança, mas não pode ser assim. Não. Eu sei que Marcelo é conhecido por isso, que é muito bom para as pessoas que estão com ele e à volta e tudo isso, e terá feito de bom coração, provavelmente achava que o medicamento custava 5 paus, já sabemos disso tudo. A questão é que tu não me vais convencer. Mas não é só para as pessoas à volta. Mas tu não me vais convencer que ele faz isso para qualquer pessoa. Ele recebe pedidos a que dá sequências destas. Isto acontece. Então, mas não acontece, não pode acontecer. Mas queres dar um exemplo? Pronto. Eu não conheço exemplos específicos. Agora o Johnny contava uma história pessoal. Prática comum da Casa Civil, como é prática comum dos grupos parlamentares dos partidos na Assembleia, como é prática comum de São Bento, recebes umas cartas, às vezes há pessoas lá que se sensibilizam com aquela carta específica e dão-lhe um seguimento. Sim, mas nós estamos a falar uma de coisa uma doença raríssima, de um medicamento que custa 4 milhões de euros. Isto não é uma situação corriqueira de problemas do país, de pessoas comuns. Uma coisa é tu, como deputado, ou Isto é como uma situação específica que parte do filho do Presidente da República. Tu, como deputado ou como grupo parlamentar, recebes uma carta de um cidadão a queixar-se de alguma coisa e dás seguimento no sentido de averiguares o que é que se passa, fazeres uma audição, levares o assunto à Só a questão do e-mail do Presidente, quer dizer, só a questão do não e-mail do tem Presidente. nada a ver com o Presidente interceder a favor de um paciente ou de 2 pacientes num país onde as listas de espera são enormes. Mas o Presidente intercede a favor. Você acha que é uma coisa um bocadinho... O e-mail chegou ao hospital. Tu tens várias famílias com o problema de... Como é que se chama a doença? Atrofia, já te digo. Atrofia muscular espinhal. Tens várias famílias com Sim, esse há uma problema. lista de espera. Apesar de ser uma doença rara, tens algumas com. Há umas que têm o e-mail do Presidente e outras não. E isto não pode ser assim. Este é o ponto. Eu concordo com isso. Pronto. Mas o que eu estou a dizer é porque é que a culpa maior está nisso, nesse voluntarismo, se quisermos, que está errado, mas lá está, é a maneira de funcionar deste país, apesar de tudo, mas está errado, e eu gostava que deixaste acontecer, sem dúvida. Eu acho que o problema maior é tu teres um governo eleito, independente destas coisas, que dá seguimento. António Costa diz que reencaminhou o pedido para o Ministério da Saúde. Mas tu aí podes ter razão, só que essa questão não te interessa agora por uma razão. O governo vai ser demitido amanhã. Não, e se Marcelo Rebelo de Sousa Vai cair amanhã, quem vai ser demitido é o Primeiro-Ministro. não tivesse intervindo. Estava certo? Estava. Sim. Soou mal. Se Marcelo Rebelo de Sousa não tivesse intervindo, todas essas questões não se poriam. Mas é lógico que há toda uma cadeia. Claro, o problema é esse. É que o João tem razão quando diz que o governo também tem responsabilidades, claro. E terá. E até podem ser criminais, lá está. Se agora se apurar na investigação que alguém disse, dá lá uma coisa, isso aí é matéria criminal. Mas repara só nisto, que é, o Presidente da República começa o processo, tudo certo.
pede uma coisa, a coisa vai aos médicos, os médicos chumbam uma vez, chumbam 2 vezes e depois é o secretário de Estado da Saúde ou a ministra da Saúde dizem chumbaram, mas façam lá isto que o Presidente da República pediu. O Presidente da República aqui tem uma culpa muito diminuta comparada com a culpa enorme. Política é muito grande. Uma é uma culpa quase, se quiseres, técnica, de saúde, de avaliação, que agora tem que fazer investigação. Essa é uma culpa. Não é esta, a culpa mas aqui isto não é política técnico. é quando tu puseste. Isto é político. O dizer, apesar de vocês médicos terem concluído isto do pedido do Presidente da República, Não, mas tem que haver... façam na mesma, porque ele é o Presidente mas da República. tecnicamente tem que haver e ele alguém... nessa fase não está envolvido, percebes? Claro, também Mas ele é Presidente da República e sabe que o é. E Mas sabe ele não que é está nessa envolvido condição. nessa fase. Ele começa um Isso é processo. debatível. Oh, Johnny, isso Ele não- começa um processo. Isso é muito debatível. Mas ele começa o processo, é isso. Ele começa um processo. E o processo chumba. Chumba onde? Não chumbou. Tem 2 médicos. Chumba. Não, mas depois é... Sim, mas vão bater a várias portas, não é? Mas o processo parou ali. Podia ter parado o processo que o Presidente da República desencadeou. Mas isso é o que ele está a dizer, que a sua intervenção durou 10 dias. Quem é que o recomeçou? A culpa é de quem? Mas olha, tu não achas no teu íntimo... Põe lá a mão na consciência Eu e vê lá... estou a falar do íntimo, que eu sou assim. Não, no teu íntimo, põe a mão na consciência e vê lá se não está a ser tentado a proteger Marcelo e a querer bater no governo. Porque simpatizas com o Marcelo e não simpatizas com o governo. Eu tenho uma coisa a meu favor, que eu não por questões, vocês estão de um lado, eu estou do outro. Não, por questões de um lado. Eu não simpatizo. Eles estão a pôr do outro? Não, eu não simpatizo. Mas o princípio começou com ele, não é? Deixa-me só dizer uma coisa, eu não simpatizo nem com um, nem com o Presidente, nem com o Governo. Para mim é uma coisa... Também não simpatizas com ninguém. Com ninguém. Para mim a questão é muito simples. A questão é, a intervenção, o processo começa com uma sucessão de cunhas, que eu aí concordo, não tem uma sucessão de cunhas, e eu bem sei que o Governo também tem responsabilidades políticas. Quando eu dizia no nível técnico é que estamos a falar de uma questão de que alguém, para administrar mesmo um medicamento, alguém teve que passar por cima de outros e pôr uma assinatura. E isso aqui já não é político, não é? Porque é que há 6 cadeiras rodadas, não eram precisas 6? Claro, as cadeiras rodadas também, mas isso parte... Se foi o Presidente da República que disse é preciso 6 cadeiras É porque o processo começa aí, todos aqueles páginas que tu falavas há pouco começaram todos a querer agradar. Nós temos um exemplo de querer agradar ao Presidente que passou por querer desviar um avião. O secretário de Estado Sim. queria desviar um avião inteiro com 300 pessoas e mudar-lhes as vidas. Mas eu mantenho a minha coerência em relação a essa altura, que é a culpa disso não é do Presidente. Mas o Presidente na altura disse que, e aí confirma-se que é verdade, que não pediu nada. Neste caso pediu, porque quando o Presidente manda um e-mail para o seu chefe de casa do Governo Civil a dizer para ver o que se trata, isto é um pedido. Em direito é um pedido, se quiseres, oficioso. Não disse... Olha, como é que eles Tratem lá disto. É uma cunha. Olha, chefe da Casa Civil, por favor, administra os medicamentos a estas 2 crianças. Ele não escreveu isso. Deu a entender. Mas pôs a assessora Veja lá o que é coisa que é. a ver qual era o assunto. E depois na cadeia Mas toda... admites que tem plausible deniability. Ouve lá, eu admito, mas e há uma proteção que ele tem porque o Marcelo é muito mais inteligente que o Hugo Mendes e essas coisas todas, o Estado que escreviam e-mails, ele é nosso aliado político, se calhar temos mesmo que desviar o avião. Marcelo é muito mais inteligente. E mais inteligente que o filho também. Exatamente. Também acreditas que Marcelo Rebelo de Sousa não falou mais com o filho sobre este assunto? Porque ele diz que não sabe se o filho não falou com o Ministério da Saúde e assim. Tomas como certo que neste tempo todo Isto é um disparate nunca tão mais... Eu acho que há aqui uma responsabilidade enorme da parte do filho dele. Certo. Expõe o pai dele a uma série de coisas que não precisava ter exposto e usa, e eu já aqui falei disso noutras ocasiões, há neste país quem use o nome Rebelo de Sousa para se safar em algumas coisas, e isso não está certo. Mas mantenho isso. Agora, essa não pessoa... achas que foi o pai a dizer ao filho para me mandar um e-mail para poder reencaminhar? Ou seja, eu não conheço a relação entre eles, mas sei que a relação não é propriamente, não são uma família, como é que se diz hoje em dia? Unida? Não é normal, é disfuncional, não é? Mas acho que ele com a malta do Brasil tem boa relação. Certo, e então quando tem boas relações, a primeira vez que se expõe o problema ao pai é através de e-mail. Eu acho que o pai deve ter sabido com certeza de uma conversa informal e depois disse, olha, a tal formalidade, mandas-me um e-mail e eu encaminho. Não pode. Mas é isso que estás a dizer. Não sabemos, como é evidente, estou a especular. Achava estúpido demais. Estou a especular. O que ninguém questiona é como é que um país com o estado dos hospitais nós temos este medicamento. Portanto, afinal, estamos muito bem a nível de saúde. Nós temos ótimas coisas no nosso Sistema Nacional de Saúde. Pois. E medicamentos temos a ótimos preços, graças ao Ministro da Saúde, Paulo Moita de Macedo, que toda a gente diz que andava a matar pessoas. Para de chamar Moita de Macedo, ele chama-se Paulo Macedo. Paulo Macedo. Mas é muito ou não é muito? É muito, mas eu sempre ouvi Paulo Moita de Macedo. Ninguém lhe chama isto. Mas a redução que ele fez no preço dos medicamentos, não sei se nestes ou não, mas a redução que ele fez, e como digo, ficou com aquela imagem de que andou a matar portugueses.
As farmacêuticas levaram uma porrada na fatura que tinham, na faturação que tinham com o Estado português, não foi brincadeira nenhuma. Isso deve-se a ele. Vais mudar o tema? Eu vou, não sei que alguém queira acrescentar mais alguma queria coisa. só acrescentar duas coisas. Sim. Uma é, terá sido esta a primeira vez que um membro da família de Marcelo Rebelo de Sousa usou a sua relação próxima com o Presidente da República para sacar um favor? Não se vamos descobrir nas próximas semanas. Ou mesmo só o seu apelido? Ou mesmo Queremos só o falar da SRS Advogados? E a minha outra... Tem que ter cuidado, ainda me metem por ser mais Isso. processo. A minha outra questão, não é questão, é um comentário, é que isto só contribui para este descrédito nas instituições a que temos assistido e está cada vez... Quer dizer, já tivemos uma queda de um governo em situações perfeitamente escandalosas, ou tanto, quer seja verdade, quer não seja, a forma como aconteceu, e agora temos um Presidente da República envolvido num caso de uma cunha de um medicamento caríssimo, acho que... A quem favorece este descrédito da Presidência da República? Favorece alguém? Todos sabemos quem favorece, mas não vamos dizer o nome. Não, eu posso dizer Não, uma coisa. não, é só um. Há uma causa que favorece muito, que é a monarquia. Neste caso não parece que vais conseguir levar água ao teu moinho. Este presidente tem sido um ótimo presidente para mostrar que a presidência da República é uma coisa que não faz sentido nenhum existir. Não há um poder claro dentro do Executivo, Legislativo e Judicial, não é nada. É uma pessoa que vive da aprovação popular e da influência e tem uma reeleição praticamente garantida, portanto faz um sentido relativo. E pronto, isso é para ajudar a família, não é? A menos que seja uma família toda a trabalhar para o Estado, em vez de ser só a própria da figura. Mas para além disso, eu acho que esta coisa, eu estou muito Dickensoniano, se isto se pode dizer em português. Mas it's the best of times, it's the worst of times. Isto é horrível, chato, o sistema está todo a cair aos bocados, mas é bom porque o sistema tem os problemas de que se está a limpar. Agora, se as pessoas olham para a porcaria e pensam, bem, então o melhor é eu eleger um javali, Pronto. que é para ele há de saber bem como é que se lida com a A porcaria. minha questão é mais essa. Esse é o risco, mas as pessoas podiam olhar para a porcaria e pensar, bem, já resolvemos a porcaria, já agora despachamos também o javali, não vem? Fica lá no canto Não dele. estou a ver como é que vais matar esse javali, sinceramente. Mas era bom que as pessoas tivessem esse cuidado de não quererem vir acrescentar mais suínos ao ladaçal. Estou hoje muito cético em relação a isso. Querias acrescentar alguma coisa? Queria só para terminar, porque eu acho que há de facto aqui um risco que temos que começar a... Acho que isto aproveita com certeza as extremidades, mas eu não vejo só as extremidades de um lado, vejo as extremidades de um lado com mais força, não é? Porque estão a conseguir aproveitar tudo e mais alguma coisa, mas esse é um risco que existe permanentemente, não é? Ou seja, os radicais crescem em pouco tempo, não é? Não é um crescimento lento. Mas é que nós estamos a falar da credibilidade de um dos presidentes mais populares. Mas eu nem vou a esse ponto. Sim. Eu acho que o nosso risco é aquilo que nós esta semana soubemos, apesar de eu já ter essa suspeita há muito mais tempo, não só em relação ao próprio visado, mas em relação a outros casos, talvez não tão prolongados no tempo, mas nós hoje, esta semana, soubemos que houve um governante que foi escutado durante 4 anos. Porque, e eu aí concordo completamente com a tese de Miguel Sousa Tavares, que há aqui, e que era de Rui Rio também, enfim, não são os únicos, mas neste caso, a nível da opinião, é quem tem defendido isso. Há, de facto, uma falta de controle e de fiscalização do trabalho do Ministério Público e da Justiça que... E aquela treta, que para mim não tem outro nome, a justiça ou que é da justiça, a separação de poderes, nós temos que perceber uma coisa, é aquilo que eu acho. A separação de poderes existe, de facto, enquanto conceito, mas a separação de poderes não existe na prática, por uma razão muito simples. Há quem nomeia uns e outros, a legislação é feita num Parlamento, portanto, enquanto nós percebermos que o que precisamos é de gente séria em todos estes sítios e não de princípios que não são nunca na vida respeitados, a separação de poderes, mas isso na prática não existe, não é? Porque eu dizer isso não impede a corrupção, o compadrio, não impede nada. E, portanto, nós temos... A defesa que eu tinha que fazer da democracia liberal. Acabámos de saber que um governante foi escutado durante 4 anos e, portanto, foi sendo renovada a suspeita, iam renovando a autorização para escutar este governante e, como digo, acho que deve ter acontecido em outros casos, não sei se foi com tanto tempo, alguém tenha que ir inventando suspeitas para continuar a escutar uma pessoa, como quem diz, este tipo tem que ter aqui alguma coisa, vamos ouvi-lo durante 4 anos. Isto vai contra tudo e contra tudo e mais alguma coisa. E onde é que eu vou agora o outro risco? Quando se assiste ao Presidente da República e vê-se que é um todo poderoso e virarmos eu faço mesmo este aviso, virarmos de um momento para o outro
para uma ditadura é uma coisa que demora um mês. Porque não há um Presidente da República chanfrado que seja eleito. Nós hoje em dia vemos chanfrados a ser eleitos a todo o mundo. Vemos cada vez mais pessoas a serem eleitas por via das... disso nas últimas eleições presidenciais. Vê-se cada vez mais políticos, candidatos a serem eleitos pela sua popularidade. Ou seja, zero política, zero estratégia, zero pensamento, zero ideologia, mas ficou famoso na televisão. Essa pessoa, à luz da nossa Constituição, pode fazer os governos que quiser, com quem quiser. E ninguém o pode tirar de lá. Portanto, se ninguém vê a bomba que ali está, porquê? Nós fomos habituados... Eu sempre achei que... Eu acho que a nossa Constituição é uma merda. Ponto. Não é aquela coisa histórica... Se me dizem assim, então é fascista... Não. Esta Constituição é mal feita a todos os níveis. E por isso é que foi tendo remendos bons, a reforma de... Não é a reforma que se chama, a revisão de 82, as coisas, mas foi-se remendando. E há aqui um risco tremendo é que ninguém tem esta percepção porque é que nós somos tendo presidentes e pessoas respeitáveis, não é? Ramalhianos, Jorge Sampaio, Mário Soares, pessoas figuras da política. E agora dois para amanhã está lá um doido. Vai chegar a nossa vez. Então, e a Constituição não tem qualquer previsão. Muito bem, vamos só falar genericamente do que se tem passado entre o PS, PSD e os outros partidos. Montenegro deu uma entrevista onde pondera uma coligação pré-eleitoral com o CDS. Cavaco Silva assinou um artigo a contas certas, a dizer que contas certas são a armadilha do poder socialista. José Luís Carneiro está a abrir a porta a um diálogo com o líder da oposição. Pedro Nuno Santos rejubila com a escolha de Alcochete, a indicação do novo aeroporto ser em Alcochete. Achas que no meio desta, vou fazer uma pergunta mais genérica, no meio deste caos que é este caso da Cunha em Belém, há espaço para falarmos de eleições? Tem que haver, estamos em período pré-eleitoral, portanto tem que haver. E há espaço até para ressuscitar Cavaco Silva, mais uma vez, que aparentemente está empenhadíssimo em garantir que Luís Montenegro é o primeiro-ministro de Portugal. Não sei se é por serem vizinhos, que é este empenho todo que ele nunca teve com mais pessoa nenhuma. Pronto, uma pessoa que vive na rua dele é a pessoa... É sempre bom ajudarmos o vizinho. Claro, é simpático. E ainda por cima uma pessoa que já deve ter tido mais relações com os vizinhos, de andar a fazer marquises ilegais e não sei o quê. Depois, entretanto... a rua está toda cheia de marquises, acho eu. Marquise em cada esquina. Este artigo diz muito sobre quem é Cavaco Silva, que é uma pessoa que me irrita profundamente, porque vive nesta coisa do eu não sou político e depois é o maior politiqueiro mesquinho que existe à face da terra. Um discurso de merda que foi ele que criou, que é o discurso das contas certas. Digo que foi ele que ressuscitou do Salazar, em boa verdade, mas que é o discurso das contas certas e o que interessa é o balanço positivo, porque o Estado é como uma casa e não se pode ter dívidas e não sei o quê. Esta conversa, repito, de merda. Foi ele que trouxe de volta ao léxico político português, foi ele que chateou José Sócrates até à quinta casa com isso, foi ele que chateou Pedro Passos Coelho até à quinta casa com isso, com a mandar pedidos para o Tribunal Constitucional para trás e para a frente e não sei o quê, e afinal as contas certas são um logro para aldrabar o eleitorado. Bom dia, Dr. Aníbal Cavaco Silva. Essa é uma merda que nós já sabíamos há cerca de 150 anos. Muito obrigado. Contas certas é mais ou menos a mesma conversa do estou a pesar menos. Estou a pesar menos e então? Estou mais saudável? Estou menos? Não sei, não é? Não quero ter essa conversa, que isso era preciso fazer avaliações e uma pessoa trabalhar um bocadinho em saber como é que está o seu estado físico, mas vale ir à balança e ver, está menos, está mais, pronto, fechou a loja. É uma maneira simplista de fazer política, disparatada, perigosa, que foi sua durante 20 anos, 40 se calhar, e agora, pronto, como agora o seu amigo António Costa pegou nela, já não dá jeito. É política. Portanto, achas que Cavaco Silva devia estar calado? Acho que Cavaco Silva pode falar à vontade, mas pode parar com o disparate que não é político, porque é o maior politiqueiro de Portugal. Quando as coisas são a favor dele, são todos os conceitos estão certos e é tudo bom. Quando são a favor do outro, estão todos mal. É a porteira da política, Cavaco Silva? Não, zero porteira. É só tendência, é só clubista. Eu não sou político, eu sou um doutorado em Orco e um economista e eu estou acima do fenómeno político, e depois vais a ver, e é o maior clubista de PPD que existe à face da terra. Não tem o menor pensamento crítico para além disto, ajuda aos meus amigos, isto desajuda aos meus inimigos. Isso é um politiqueiro básico. Eu acho que as pessoas
que dizem que não são políticos têm este problema, que é como nunca estudaram ideologias, não fazem a menor ideia que é política, acham que não são políticos, mas na verdade são políticos básicos, boçais. E ele, apesar de ter sido um governante acima da média para Portugal e ter muitas coisas que eu posso elogiar enquanto governante, foi um político boçal que não fez bem à democracia e continua a não fazer. Portanto, queres destacar mais alguma coisa do outro lado, do outro aspecto político? Mais destaques. Acho que fico contente pelo Pedro Nuno. Realmente a fixação de Alcochete era dele e, portanto, é bom para ele. Eu ainda não percebi isso porque ele anunciou um aeroporto no Montijo, quer dizer... A grande coisa era o aeroporto de Montijo, agora passou-se a chamar Alcochete. Era Alcochete. Pedro Nuno Santos, não era Alcochete. quando ele foi desautorizado pelo António Costa. Aliás, quando... Não era do Montijo, Sim. não Era Alcochete. Isto é um grande. Isto é um Por grande. isso é que ele veio... É preciso. Mais vale feito do que perfeito. Pronto, foi a primeira pessoa a lembrar-se de Alcochete, Pedro Nuno Santos, é uma coisa que nunca ninguém se tinha lembrado antes. Aliás, não é um tema de conversa. Então fomos aqui. Eu acho que há uma confusão grande, não estou a dizer vossa agora, mas acho que há uma confusão grande porque a defesa que era feita por Nuno Santos era quando havia aquelas duas modalidades Montijo-Alcochete, porque o que a Ana quer é o Montijo Portela. Agora pensei. E aliás, já se viu ontem Gélis Arnaud, doido. E, Pois foi. Pronto, porquê? Porque Alcochete é o aeroporto megalómano que nós não pagamos, nós. A empresa que ele representa, neste caso o acionista, a empresa é a ANA, mas o acionista é a Vinci. Nós não pagamos isto, não pagava vocês e tal e coisa, mas porque o que ele quer... Ouves sempre a Gélis Arnaud, que é uma coisa que eu acho espetacular. Metem-me à frente, eu não obrigo. Eu sei sempre em que semana é que o Gélis Arnaud falou publicamente. Por causa de Zé Pedro Silva. Sabes sempre. É verdade, Eu só ouvi falar agora. Eu da outra vez quando falei nele foi porque ele estava na primeira fila do Congresso PSD. Gostas dele? Eu também gosto. Não gosto, não simpatizo. Mas a questão não é essa. A questão é que eu acho... Mas eu não vou teimar. Mas a questão é, aquele aeroporto que foi anunciado com toda uma circunstância e que está feito e que é este, ao final de 50 anos lá se resolveu, era aquele aeroporto que já existe do Montijo. Não é o que vai-se fazer em Alcochete. E Pedro Nuno Santos estava ligado com... Não estou a dizer com o José Luís Arnaud, nem estou a fazer acusações. Mas porque é que ele tinha resolvido o problema? Porque construía o aeroporto no Montijo, pagava a Vinci, já estava aceito porque é o que eles querem, e foi isso que foi por água abaixo, e agora estamos a falar de uma coisa nova, que é um aeroporto todo novo em Alcochete, que não é o que existe já no Montijo. Mas não vou teimar, eu penso que é esta a história. Temos esta liberdade aqui de poder fazer alguns exercícios de memória, mas eu acho que era isso. Portanto, eu estou para aí a ouvir toda a gente a dizer que Pedro Nuno Santos é que acertou em tudo e é o que ele queria e tudo isso. Eu tenho a ideia que o que o Pedro Nuno Santos queria foi o que o José Luís Arnaud disse ontem, que é o que a empresa quer e é Montijo. José Paiva está ali a pesquisar no seu computador. Sim, não demorei assim tanto tempo. Já vou dizer, queria dizer qualquer coisa, mas temos que acelerar um bocadinho. Muito rapidamente para o PSD e para o CDS, que eu sou contra a solução. Acho que era bom o CDS afirmar-se em pista própria e acho que era bom haver uma alternativa. Falei disto da última vez. Disseste o CDS? Sim. Tu és mauzinho também. É mauzinho, não é? É torcido. Porque eles dependem da coligação. Quando tu dizes que devem correr na pista sozinhos, é o mesmo dizer... Não acho. Acho que o Nuno Melo é o melhor... Não tem qualquer hipótese. É o melhor Ventura... Por acaso também não sei se o CDS é o melhor Ventura sozinho. democrático que encontras. Portanto, acho que há um espaço de recuperação do CDS à custa do eleitorado do Chega que devia existir. És mauzinho. Agora, é uma pessoa mais. As pessoas que eu está errado, a questão é se isso resulta. Eu espero que resulte e acho que tem que se tentar, porque as pessoas que eu vi ali a quererem que o CDS se coligasse com o PSD são pessoas que deviam e podiam ser de um PSD porque são da esquerda do CDS, digamos. As pessoas do Nuno Melo, o ultramontano Marialva do CDS, pode ainda ter um partido conservador em Portugal. Esquece e tu sabes esquece e sabes muito bem que não é assim. Já não dá. Não dá. O CDS já devia estar a ser humilde e não está. Porque um partido que está na posição em que está o CDS vir dizer para nós é igual, nós temos sempre deputados, mas preferimos ir com o PSD. Isto é ridículo, assumam. Sim, que isto não é e eu, se estivesse à frente do CDS, eu dizia com toda a franqueza, gostava de voltar ao Parlamento, preciso da coligação, que é muito mais fácil lá chegar, é um acordo. Ou seja, fazendo uma coligação, já sabem que lá chegam. Não, e basta ver em Lisboa que eles têm uma implementação enorme, tanto na Assembleia Municipal como no Executivo. E que são úteis, e que historicamente há relação entre os partidos, e portanto, se eles tivessem esta humildade,
Mas isso é condenar Falta o humildade. CDS a ser o PPM. Isso é o move que o Santana tentou João Neto, fazer para salvar o PPM em 2005. Não, tu sabes muito bem que depois os deputados se destacam. Ainda agora estamos a ver. Portanto, Claramente ou resultou seja, que eu tenho para ser tu não uma podes comparar o PPM, o Partido Popular Monárquico, com o que o CDS ainda pode vir ou não a ser, sendo certo que eu acho que tens lá figuras neste preciso momento sentadas, que eu vi na televisão, dou um exemplo, o Diogo Feio, que foi à televisão dizer que o partido devia ser liquidado. Esteve sentado a dizer que aquilo era para liquidar. Pois, mas é que aquilo, aquilo foi um comício da Comissão de Honra de Apoio à candidatura presidencial do Paulo Portas à presidência da República, e como tal dava imenso jeito que o CDS e o PSD se fundissem, que é para ele não ter que andar a ajudar um pobrezinho. Não parece que Portas tenha qualquer... ele pode ter esse sonho, mas não me parece que tenha qualquer hipótese. Querem acabar com o CDS. Mas eu acho que o CDS faz falta. Sozinho. Então não liquides. Pedro Silva, não havendo coligação. Não com o PSD. Não estava à espera que a maior discussão deste programa fosse sobre o CDS. Tu tiveste recentemente um acordo pré-eleitoral entre os dois. Ou seja, então só se disseste que isso depois liquidou, porque de facto vieram a perder deputados. Mas historicamente os partidos fizeram... o CDS. A PAF foi má para o CDS. Historicamente muitos partidos fizeram não. O que foi mal para o CDS foi uma coisa muito simples. O crescimento do Chega daí, eles foram lá roubar votos e eles ficaram com 80 mil votos. Está a miscigenar eleitorado com o PSD. E são diferentes. Na Madeira também não correu João Neto, desculpa, o CDS perde votos nos centros urbanos. Esses votos vão para a Iniciativa Liberal e para o Chega. Não perde nos centros urbanos. Perdem em todo o lado. Não, perdem em todo o lado. Mas tem mais no interior. Por isso é que ficam sem deputados. Por uma razão simples, o CDS teve mais votação que o LIVRE e que o PAN. Portanto, quando as pessoas dizem o CDS saltou, teve mais votação que o LIVRE, que tem um deputado, e teve mais votação que o PAN. O CDS ficou a 5 mil votos de eleger em Lisboa. Mas é na distribuição dos votos que perderam. Portanto, quem é que foi roubar? Foi roubar a Iniciativa Liberal. Como é evidente, para mim foi a maior fatia. Mas é porque o CDS era o partido de direita que não era o PSD, que não era um partido de governo nem de sistema. Mas tu é que disseste que foi a PAF que o matou. O que eu digo é que não foi a PAF que o matou. A PAF e a coligação do Barroso acabaram por miscigenar os eleitorados de uma maneira que ele já não estava. O CDS miscigenou-se uma vez com o PSD na AD e depois passou a ser o partido do táxi. E depois voltou, porque passou a ser indistinguível do PSD. 50, 60 mil votos foram para a Iniciativa Liberal. Voltou a deixar de se distinguir do PSD com dois governos juntos com o PSD. Quando isso acontece, o CDS tem que voltar para o seu canto e impor-se. Não é porque tem melhores quadros e tem melhor preparação que chega aqui a Iniciativa Liberal para ocupar aquele espaço de direito. Muito bem, Zé Pedro Silva, deixa só fazer uma pergunta rápida antes de passar para a Maria e mandarmos as pessoas. Se achas que Luís Montenegro está a saber aproveitar o momento que criou no Congresso ou ainda não dá para... Olha, não vou perder muito tempo a falar de Luís Montenegro, portanto, não vou perder muito tempo... Ou do PS ou de... Por uma razão muito simples, irritou-me solenemente. Eu ainda aqui há dias defendi que o PSD tem o líder que tem, portanto tem que se unir em torno dele, os partidos têm mais pessoas do que o próprio líder, mas depois vejo um tweet absolutamente absurdo e ridículo sobre uma questão da bandeira para que me transtornou, portanto, para não dizer palavrões neste... Vocês falam tudo o que eu ia falar. Para não dizer palavrões neste programa, neste podcast... Foda-se! Porque de facto é uma coisa, como é que o homem me vai dizer aquilo? Se eu for governo, vou mudar um logo do governo. Eu digo com toda. Eu pergunto, se eu tiver se me puserem feito a Montenegro, eu pergunto-lhe mesmo se ele é estúpido. Por amor de Deus! Quem faça isto acontecer? Vai-me fazer estamos a brincar. Ele não quer fazer acordo com o Chega porque quer ser o Chega. Com conversas de merda que não interessam ao menos justos, da porra dos castelinhos e do não sei o quê, aquilo é logo do governo, pá, aquilo não é bandeira. Tem outro ajuste direto ainda para mais um redesign do governo. Ou mais uma comissão independente, até se pode criticar o design, até se pode criticar os gastos, até se pode criticar isso tudo, mas ponto número um, não é numa campanha e não é fazer aquela coisa de grande patriota, pá, é ridículo. Portanto, eu não me apetece falar muito de Montenegro, mas então dá-me só 15 segundos para dizer, para mim, a imprensa devia, porque é uma luta que eu tenho tido agora nos últimos dias, numa defesa, a imprensa devia cortar um bocado a cobertura que faz a Pedro Nuno Santos por não aceitar debater com o seu adversário. Porque o facto é que cada vez mais os políticos em Portugal falam quando querem e dizem o que querem. Os jornalistas não há só com o microfone. Os jornalistas são tripés, estão com o microfone assim. E eles dizem o que querem. Pedro Nuno Santos tinha que ir debater, e não me venham dizer que dá armas à direita e tudo isso. Nós tivemos Liz Truss e Sunak com o governo em funções a debaterem entre eles. O Partido Conservador já teve debates com o governo em isso é treta, é mentira. Mas estamos a entrar numa altura perigosa da nossa política, porque já o Rui Rio fez isto ao Rangel, já o Montenegro fez isto ao Jorge Moreira da Silva, isto já é a terceira vez seguida. Sim. E o PS recuou de ter primárias para ter diretas. Portanto, os partidos estão-se a fechar mais entre eles do que estavam há 10 anos. Sim. Isso é perigoso. E é preciso, e a imprensa tem aqui um papel fundamental porque tem que dizer, porque não pode permitir isto. Tem que dizer assim, não é quando vocês querem. E neste caso está tudo fundido,
fundido, disse fundido. E 100 anos também, como já deu para perceber. Pronto, e era isso. Maria, querias destacar mais coisas então? Não, que eles destacaram tudo o que eu queria destacar. E não há outra coisa que queiras destacar destes dias? O Johnny alucinantes? falou sobre a primeira coisa que eu ia dizer, que era das contas certas não serem o argumento do PS e terem sido cunhadas anteriormente pelo PSD e por vários cavaquistas. E antes por Salazar e antes por Afonso Costa. Há sempre um gajo com vontade de mandar isto tudo que disse que Vamos lá, Maria. Depois o Zé Pedro falou do Montenegro com o novo logotipo e o seu meltdown no Twitter, porque fizeram um logotipo novo que é uma bandeira desconstruída e parece que isto é um problema enorme. Aliás, o grande problema do nosso país é aquele logotipo. Olha, teve uma ovação de pé no evento em que ele disse isso, do SEN do PSD, lá da outra maltesa que é presidente do Parlamento Europeu. Sim, também estava muito preocupada com... Claro. O que é que eu tenho para dizer? Acho curioso que numa altura em que Luís Montenegro estava mais ou menos a conseguir mostrar-se como mais confiável, seja necessário o Cavaco vir escrever outro artigo, e acho que devia ter deixado Luís Montenegro respirar um bocadinho depois do Congresso e de um discurso que foi tão bem aceito, e que talvez não fosse necessário vir já o Cavaco falar por cima. Mas ele teve que o salvar desse discurso que tu estás a falar. O do segundo? Não, do logotipo e do... Esse eu achei, vocês não gostaram desse, que foi: as pessoas dizem-me que eu não posso falar da geringonça porque as pessoas não têm uma apreciação assim tão negativa na geringonça. Mas eu acho que a geringonça foi horrível e por isso vou passar aqui 5 minutos a dizer que foi horrível. Resparta aos consultores de comunicação. Mas não foi feita a nossa reflexão. Só vai falar do último partido dela. Queres dizer alguma coisa do quê? Do anterior partido dela. Do CDS. Eu estou contigo, eu acho que o CDS é importante e sempre fui... Tu também estás comigo. Eu também disse isso. Não, mas tu... Eu acho, ou seja, por uma questão eleitoralista, eu acho que dava efetivamente jeito ao CDS ir coligado com o PSD na medida em que pode ter uma representação maior. Mas, por outro lado, o papel que o CDS poderá ainda ter, que eu não tenho a certeza que ainda consiga mesmo, mas o papel de tamponar um bocadinho a fuga de votos para a extrema-direita, não o conseguirá se for coligado com o PSD, porque o eleitorado não se vai rever nesse certo... Aliás, falamos sobre isto quando foi a eleição da Madeira, que uma das razões pelas quais a coligação não teve tantos votos era porque o CDS era o partido do voto de protesto contra o governo, mantendo um voto na direita, e quando eles coligam perdem votos, claro, também por isso. Muito bem, está encerrada a nossa reflexão, mas falta ainda mandar as pessoas a um sítio. Vai, mas é pró. Vamos então mandar as pessoas para vários sítios incríveis, de certeza, dos meus 3 convidados. Sim, vocês são sempre meus convidados. Maria, vais mandar as pessoas onde? Vou mandar as pessoas a uma festa que vai haver... uma festa da espuma? Vez. Não. Uma festa que há dia 7 de dezembro, portanto véspera de feriado, esta quinta-feira, no Time Out, que é o throwback dos anos 2000. Vou mandar as pessoas de Bragança a ver Legendary Tiger Man. A Bragança, eu sei que estavam com saudades. Eu sei que estavam com saudades. Eu acho que o Legendary Tiger Man... Maria, podes parar, eu não consigo. Eu adoro a banda sonora. Eu adoro a banda sonora do podcast do Pedro Caldeira. Vês? Agora podes ir a Bragança vê-lo. Não podes. Sábado ninguém pode ir a Bragança. Vou mandar as pessoas comprarem bilhetes para a segunda data do Sérgio Godinho no Coliseu de Lisboa, que abriu hoje a bilheteira. E quem estiver em Palmela, sábado, às 5 da tarde, poderá haver uma conversa literária com Samuel Lúria na Biblioteca Municipal. Também poderá ver a mim. Tanta coisa. Então vamos. Que é sempre melhor. Joné, vais mandar as pessoas onde? Eu não tenho grande sítio, portanto vou mandar as pessoas aos locais de trabalho, às portas dos locais de trabalho de Paulo Portas, Assunção Cristas, Luís Nobre Guedes, Cecília Meireles, Diogo Feio, tudo o que seja notáveis do CDS, Lobo Xavier, tudo o que seja notáveis do CDS estão muito preocupados com salvar o CDS e lhes digam assim: candidato-se a deputado, se faz favor, se está assim tão preocupado, candidato-se, chegue-se à frente. E assim concluo. Muito bem, é uma belíssima sugestão. Eu vou mandar as pessoas a uma série de coisas. Moradas, porque acho certo. Mandar as pessoas a uma série de coisas. Em rodapé. Manda para o Presidente da República, ele encaminha. Tudo. Primeiro vou mandar as pessoas a um concurso que eu gostava muito de ver aos 3, que se chama Squid Game The Challenge, está na Netflix.
E para quem viu a série... Queria-te perguntar sobre isso. Eu já vi tudo. Não, o último episódio foi... hoje já está disponível hoje. E eu devo dizer que me diverti muito porque é sempre engraçado. As pessoas morrem? Não, Ok. as pessoas não morrem, até porque isso é uma das coisas mais interessantes. As pessoas morrem ficticiamente, mas quando perdem, são eliminadas, explode uma coisa, parece tinta tinta preta. E isso foi uma polémica porque por causa das guerras não dava para filmar uma coisa com um concurso com pessoas a ser vermelho. Pois. Mas o concurso é muito divertido, foi muito caro. Tem uma polémica à volta porque há vários concorrentes a queixarem-se de más condições para Então, mas isso enfrentar o concurso. Sim, está ao nível da sim, série, deixa- eles exato, também não deixa de viviam ser- bem. Não sei se viram a série, mas acontecem coisas muito engraçadas e desafios que levam à morte. Qual é a Muita série? gente. Squid Game. Ok, vi 2 Vale minutos muito ou 3 a aquilo não pena, tem vale piada muito a nenhuma. pena. Da Coreia do Sul. tem piada. Mas este é feito com pessoas de carne e osso e tem muita polémica. Tem uma mãe e um filho que é muito E duas gêmeas, divertido. não? É polémico. Gêmeas não tem, é polémico, sim. Tem amigos. Tem, mais polémica Com mais depois. polémica também. São 456 concorrentes, se não me uau. engano. Ganha-se O que é um número 4,5, polémico também. Também é um número polémico. Mais filmes polémicos que eu tenho. Ganha-se quanto? 56 milhões de dólares, se não me engano. Milhões de dólares? Sim. É por cada concorrente equivale a 10 mil euros. Exato. Tínhamos ter participado. Pois era. Pode ser que Portugal queira fazer só que o Para ganhar o que é programa 5 mil bastante euros em caro cartão. de se fazer, sim. Depois vou mandar as pessoas fechar os olhos. Não é literalmente, é porque se chama, é assim o nome de um filho, do Victor Erice, do filme. Do filho, eu corrigi a tempo. De um senhor, um realizador espanhol, que não fazia um filme há 30 anos. E devo dizer que é um dos melhores filmes que eu vi Olha, este quando nós ano. nascemos. É uma história, exatamente, é uma história de, obrigado pela lembrança, é uma história de amizade, onde um amigo vai à procura do ator que desapareceu do seu filme que nunca saiu, e eles eram muito amigos, e vale muito a pena, estreia amanhã, quinta-feira. E ainda tenho outro filme que também vai estrear na Netflix, que se chama Podias-me ter dado um filme, eu não Maestro. tenho nada. Do Bradley Cooper sobre o maestro Leonard Bernstein. Parece que é também um grande filme, ainda não o vi, mas fica também a minha sugestão. Zé Pedro Silva, vais mandar as pessoas ou podemos ir embora? Não, podemos ir embora. Podemos ir embora. Porque de facto chateaste as pessoas com tanta coisa, nomeadamente com esse concurso do Squid Game que não interessa nada. E eu não. E ainda tenho o trailer do novo jogo que vai sair em 2025 do GTA. GTA 6. 6. Pá, que é, devia jogar, fazia-te bem, à pele. Não estava, temos um podcast de videogames, não é? Sim, olha que isso Ele tem um filho, ele vai jogar. Pois, esse filho vai jogar de certeza, senão eu ponho a jogar. Não sou grande apreciador de jogos. E Não esse tens que ser. um- Nós vamos um lá jogo jogar ótimo. GTA com o Sim. teu filho. Tem, Aliás, nós só usamos como desculpa sim, filho, não é? tem Ele não tem nada tiroteios, para jogar drogas, GTA. pessoas nuas. Então, sim senhora, então Por parece. acaso, um dia podemos combinar a jogar em minha casa, ainda tenho 5. Eu também tenho Muito 5. bom. É um grande jogo. Não vais mesmo mandar as pessoas em nenhum sítio? Não tenho nenhum sítio, eu vou para fora Para onde? e não é cá dentro. Vou passear e, portanto, tenho andado muito ocupado. Não tenho grandes preocupações com as coisas que vão passar nos próximos dias. Pois vais. Vou, e aliás, para a semana estamos à distância. Eu hei de estar aqui numa destas. Pois é. Pois é, eu queria só relembrar que estas três pessoas disseram que não vinham esta semana e vieram. É assim, Quem é que disse que não vinha? Vocês Nós todos. disseram que eu Não, ia tu fazer é o que programa disseste, tu é que sozinho. disseste, tu é que Disseram que eu ia disseste. fazer o Pois foi. programa sozinho, mas eles Então, gostam mas demasiado espera, de mim. antes de despedires, eu quero só dizer uma coisa: Sim. que, as of today, não há ninguém com menos de 30 anos neste podcast. É verdade. Não é verdade. Agora eu a dizer é verdade. É verdade. Não. Já sou, as of today, já sou. E sabe que tu achas que o João Neto tem? Agora, tem- é que não é que isto foi o maior lapso do século. É assim. Não, Ela até disse. porque há bocado vinhamos a falar de que idade é que o Johnny tinha. Não, e só faltava várias caixas dizer assim, e temos um com 65 anos, Joné. Pá, isto agora foi muito mal. Faltam 5 anos para isto ser verdade. Exatamente. Muito isso. bem. Não faltam 5 anos para este podcast de videocast acabar, espero eu. Nós voltamos na próxima semana. Adeus, beijinhos, saudinha da boa e hoje estamos em todas as plataformas e mais alguma. Adeus, digam adeus aos senhores. Vá lá, por favor. Adeus. Está quase Natal, é chato não dizer. 1, 2, 3 e no fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentado